Uma análise sobre o programa de difusão doutrinária cumprida por Emmanuel através dos livros recebidos por Chico Xavier talvez pudesse ser dividido em duas etapas. A primeira, mais densa, repleta de elementos que ampliam as informações contidas nas obras básicas da codificação, compreenderia os 100 primeiros livros. A segunda, adequada às exigências da comunicação rápida e objetiva do final do século, inclui a fase de consolo e, de certo modo, de massificação da mensagem espírita, que, tendo no livro seu ponto de apoio, prima pela quantidade de títulos produzidos. Em ambas, um traço comum: a riqueza e a diversidade de temas. Essa segunda fez com que o espiritismo saísse do limite estreito dos centros espíritas e começasse a ocupar mais espaço nos mecanismos de comunicação social. Nesse sentido, o médium e a figura humana de Chico Xavier têm papel fundamental. Definitivamente, a passagem para o caminho da popularização das ideias espíritas começou a se abrir, rompendo os bloqueios do materialismo. A nova década imprimiria novos rumos às atividades de Chico e, como consequência disso, o próprio Espiritismo passaria a ser visto pelo público com mais respeito, tendo no médium um referencial importante. Em 1971, um fato daria outro impulso ao programa de difusão doutrinária coordenado pelo Espírito Emmanuel. A TV Tupi de São Paulo, na época a maior dentre as redes em operação, submeteu o médium ao seu Pinga Fogo, programa que naquela noite bateu recordes de duração no ar, permanecendo por mais de 4 horas entretendo telespectadores, além de ser reapresentado por mais de 3 vezes, a pedido do público, se constituindo no assunto mais comentado naquela semana, inclusive pela imprensa escrita que, através de um de seus veículos, reproduziu integralmente o programa em um suplemento especial. Ao longo do ano, 10 livros foram publicados, 5 no primeiro semestre e outros 5 na segunda metade do ano. A revista Realidade, publicação de maior tiragem entre aquelas em circulação na época, traria uma reportagem sob o título O Cérebro Paranormal de Chico Xavier, matéria que apresentava o médium, lances de sua vida pessoal e ainda procurava analisar sua atividade cerebral alterada durante o transe mediúnico, onde o ritmo de suas ondas mentais se modificava, produzindo efeito semelhante ao dos portadores de disritmias cerebrais. A extraordinária repercussão do programa de julho fez com que a TV Tupi submetesse o médium a outro pinga-fogo, obtendo novos recordes em sua audiência. Ainda nesse ano, intensificar-se-ia a maratona das concorridas tardes de autógrafos que assinalariam o lançamento de novas obras. 1972, além dos 5 livros lançados, recorda o recebimento por Chico do título de cidadão paulistano, concessão que estimularia uma série de homenagens similares, efetuadas por dezenas de cidades brasileiras ao longo dos anos vindouros. Chico participa da Bienal do Livro em São Paulo, provocando um afluxo de pessoas sem precedentes na história daquele evento que, até então, não assistira ainda à formação de tão extensas filas para a obtenção do autógrafo de qualquer autor nacional ou estrangeiro. 1973 vê surgirem mais 8 livros, entre os quais um que procurava inovar na linguagem gráfica e visual nos meios espíritas, O Natal de Sabina, do espírito Francisca Clotilde. A revista Planeta sai com uma interessante matéria de capa intitulada Chico Xavier, o Homem Futuro.
Em 1974, mais 5 livros seriam publicados e por essa época Chico recebe de uma admiradora de Goiás enorme propriedade de terra, oferta que o médium repassa para as obras assistenciais do estado de origem da doação. Participa ainda na Assembleia Legislativa de Goiás de um encontro com autoridades, políticos, intelectuais e representantes da população de Goiânia. 1975 marca o início de outra profícua fase na jornada mediúnica de Chico. Isto porque entre os 6 livros lançados daquele ano, Jovens no Além, abriria caminho para o consolo e conforto de milhares de criaturas que, na condição de pais, filhos, esposos e demais familiares, passariam a receber notícias daqueles dos quais se separaram pelo inevitável fenômeno da morte. No final do segundo semestre, a TV Tupi passaria a veicular no horário nobre das 20 horas a novela A Viagem, adaptação de Ivani Ribeiro para a linguagem televisiva de informações transmitidas pelo espírito André Luiz na série Nosso Lar. A telenovela esteve no ar por 6 meses, mantendo índices de audiência em torno de 85%, além de valer a vários atores do elenco prêmios pela interpretação de papéis a eles atribuídos. No ano de 1976, 9 livros foram publicados, difundindo o pensamento da espiritualidade de diferentes formas. E no final daquele ano, Chico sofre os efeitos de complicações cardíacas que o afastam por várias semanas das atividades públicas. Alcançava-se 1977 com a promoção de diversos eventos exaltando o 50º ininterrupto de atividades mediúnicas de Chico, além do lançamento de várias publicações alusivas ao fato, e há 158 obras editadas a partir da produção vertida do plano espiritual através do médium. Nesse ano surge mais uma dezena de livros compilando páginas, mensagens e esclarecedoras entrevistas realizadas com Chico. 1978 registra o lançamento de 12 novos livros e a curiosa visita de um cientista norte-americano ligado à NASA, a Organização Espacial Americana, que enviou seu representante para, ao longo de vários dias, estudar com sofisticadíssima aparelhagem eletrônica os fenômenos psíquicos que se operam através do médium. Em 1979, um fato inédito nos anais da Justiça do Brasil e possivelmente do mundo coloca o nome de Chico Xavier nas manchetes de jornais nacionais e estrangeiros. A decisão de um juiz do estado de Goiás absolve um jovem acusado de homicídio de um amigo, tendo sido auxiliado em sua deliberação por uma mensagem transmitida através do médium pelo jovem morto, inocentando o rapaz. 11 livros foram publicados nesse ano, reunindo o material obtido pela mediunidade de Chico. 1980 recorda a iniciativa de um grupo de admiradores e amigos, em particular, de conseguir para o médium o Prêmio Nobel da Paz, pela sua inegável contribuição no campo social e moral da sociedade humana neste século de tantas mudanças. Mobilizaram-se milhares de pessoas no Brasil e em 28 países, movimento esse que colocou nos meios de comunicação de massa de forma regular por vários meses o nome de Chico e indiretamente as ideias do Espiritismo. A emissora de TV de maior alcance no país, por exemplo, apresenta um especial nos